Olá, bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo. Meu nome é Andréia, hoje dia 22 de outubro e nós já estamos na metade do livro escrito pelo Taylor Marshall, Infiltrados, a trama para destruir a Igreja Católica. Já chegamos à metade do livro. Conseguimos, graças à intercessão da Virgem Maria, ler a metade. Eu creio que até início de novembro a gente deva concluir a leitura e depois a gente possa até estar fazendo um outro vídeo, resumão em cima do livro e eu colocando os pontos chaves, algumas coisas que eu encontrei pesquisando na internet, algumas aulas que eu assisti, e aí eu quero convidar você também para fazer esse trabalho. Como diz o padre Sertilanges em seus conselhos no livro A Vida Intelectual, a vida de estudo, ela requer um empenho na busca da verdade. E é isso que o Clube do Livro ele vem fazer. Então, se nós pegamos um livro e buscamos realmente estudar esse livro, e se a gente quiser realmente aprofundar naquele tema, naquele assunto, nós precisamos ir em outras referências, né? E como eu já falei para vocês, eu estou querendo realmente ler algumas encíclicas que inclusive são citadas aqui nesse livro, no Infiltrados, a trama para destruir a Igreja Católica. Eu vou tentar baixá-las, algumas eu até já baixei. E aí eu vou tentar fazer isso o mais rápido possível, tá? Mas vamos então pedir a intercessão da Virgem Maria, lendo a oração, como sempre, vou projetar aqui na tela, e vamos invocar aqui a Santíssima Trindade, para que a gente tenha este momento de discernimento e sabedoria. Lembrando que a leitura, ela requer também perseverança, muita perseverança. Ontem eu não consegui ler, mas eu creio que hoje eu devo repor, a leitura que era para ter sido feita ontem, que no caso eu iria ler o 16º capítulo, mas não deu certo ontem, por alguns tropeços que eu tive aí no decorrer do dia. Então vamos invocar a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração à Virgem Imaculada para antes do estudo. Debaixo do vosso patrocínio, ó Mãe diletíssima, e invocando o mistério da vossa Imaculada Conceição, quero prosseguir os meus estudos e trabalhos literários, e protesto fazê-lo principalmente a fim de servir melhor para propagar a honra divina e o vosso culto. Rogo-vos, pois, Mãe amantíssima, sede da sabedoria, que favoreçais benignos meus trabalhos, e eu, de boa vontade, piedosamente, vos prometo que é justo, e todo o bem que me provier dos meus estudos, hei de atribuí-lo inteiramente à vossa intercessão diante de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. Deixa eu só posicionar aqui, porque eu tenho que... Vamos lá. Eu tô aprendendo, gente. Vai com calma que eu tô aprendendo. Vamos lá. Capítulo 16, capítulo 16, Vaticano II, o modernismo em cortejo. Então, vamos lá. Só aguar aqui a garganta. O Papa João XXIII instaurou o Concílio Vaticano II em 11 de outubro de 1962, dizendo: os profetas do destino sempre falam como se o presente, em comparação ao passado,
estivesse se tornando pior e pior. Mas eu vejo a humanidade entrando em uma nova ordem e percebo nisto um plano divino. É digno de nota que houvesse apenas 3 profetas ou videntes católicos reconhecidos contemporâneos à época do Papa João XXIII, as 3 crianças de Fátima. O Papa João as teria em mente quando condenou os profetas do destino? De qualquer maneira, essa afirmação de abertura reflete a agenda da maçonaria. Os profetas do destino são condenados. O mundo não está se tornando pior, está se tornando melhor. E João 23 diz ver a humanidade entrando em uma nova ordem. Católicos devotos frequentemente defendem o Vaticano II, argumentando que ele foi sequestrado. E esse é certamente o caso, mas a questão é quando e por quem. Como ficará claro, o Papa João XXIII e seus favoritos, Bugnini, Bea e Montini, já haviam lançado a agenda otimista da nova ordem, ou Novus Ordo. Bugnini criaria a liturgia do Novus Ordo. Bea criaria o ecumenismo da Novus Ordo e a sua primazia da consciência sobre o dogma. E Montini tornar-se-ia o Papa da Novus Ordo. Bom, agora eu vou entrar aqui numa questão e eu gostaria de indicar para todos aqui do Clube do Livro São Paulo Apóstolo os livros do professor Alexandre Costa. Eu comprei toda a coleção, toda. Tá faltando um livro para me ler, porque tem alguns livros que a gente não precisa nem ler ele todo encarreado. Você vai naquilo ali e consegue aprender. E o livro do Alexandre Costa, ele é muito bom, muito fácil de ler. Por quê? Porque ele vai pegando datas, fases e instituições. Desde quando fundou a ONU, aí depois vem a Unesco, aí vem a questão da saúde, que hoje é aquele Tedros Adhanom lá, a Organização Mundial de Saúde, OMS, né, que ditou muitas regras aí, né, no tempo da pandemia com relação a, né, não vou falar porque eu tô conversando agora e vai que o vídeo caia, mas tudo bem. E aí, assim, o que é que eu nunca tinha me atentado com relação a Novus Ordo, que é ordem, nova ordem. E quando nós pegamos esses grandes empresários que se dizem, né, hoje muitas pessoas falam, né, que é essa elite mundial que faz parte do Fórum Econômico Mundial. Eles falam muito nessa nova ordem, de implantar essa nova ordem, de colocar essa nova ordem. Olha onde que está a nova ordem. Eles conseguiram colocar uma nova ordem dentro da liturgia. E aí o professor Alexandre Costa, que eu indico aqui, inclusive eu vou ver se a gente consegue ler. Eu quero ler aquele livro Bem-vindo ao Hospício aqui no Clube do Livro São Paulo Apóstolo, que é um livro assim que ele é resumidão e ele mostra como que as pessoas num determinado tempo, né, na história, no início do século 20, mais precisamente, né, começaram a realmente se comportarem como gado, seguir esses globalistas. E esses globalistas conseguiram infiltrar dentro da Igreja Católica. Essa é a denúncia que o Taylor Marshall faz e que, inclusive, no livro
Caminho Sinodal, a Caixa de Pandora, nos mostra uma complementação do que nós estamos lendo nesse livro, Infiltrados à Trama para Destruir a Igreja Católica. Que, aliás, a gente pode estar até dando continuidade na leitura dessas 100 perguntas e 100 respostas da Caixa de Pandora. Vamos continuar, então. Deixa eu projetar aqui. Tá. Buginini criaria a liturgia do Novus Ordo, Beia criaria o ecumenismo da Novus Ordo e a sua primazia na consciência sobre o dogma. E Montini tornar-se-ia o Papa da Novus Ordo. O Vaticano II foi instaurado com mais de 200 bispos presentes, acompanhados de seus periti, especialistas e representantes de igrejas ortodoxas e de comunidades protestantes. Cara, isso daqui, quando eu fiquei sabendo, e já tem um tempo que eu fiquei sabendo que, né, outras denominações religiosas participaram do Concílio do Vaticano II. Gente, o Concílio do Vaticano II não era para católicos. O que tem que trazer um protestante que se rebelou contra a igreja, que chutou o pé no balde, que fala mal da Virgem Maria, que diz que nós somos adoradores de imagens, vai fazer um concílio? Me diz. É muita petulância desse povo entrar dentro do Vaticano e participar de um concílio católico. Já começa errado por aí. A gente já tem que colocar, como diz o povo antigo, eu não tenho barba não, é só uma metáfora, mas colocar as barbas de molho. A gente fica de cabelo em pé. E os ortodoxos? Que não aceitam o Papa como o Papa deles, que se rebelaram. Eles têm o Papa deles lá, né? E estava presente. E hoje, mais que nunca, nesse caminho sinodal, estão todos presentes lá. Ortodoxo, anglicano, protestante. Agora, parece que, né, a gente tem até as outras denominações também, que acaba entrando espiritismo, porque tudo que fala de Deus e que é movido pelo Espírito tem opinião dentro da igreja. Continuando. A preparação para o concílio durou 2 anos, nos quais cerca de 1 dúzia de comissões trabalharam para produzir os documentos preliminares. Produzir documentos preliminares nada, que esses documentos já foram tudo prontos, viu, gente? O primeiro ato do concílio foi rejeitar os schemata, ou rascunhos, dessas sessões preparatórias. Novos rascunhos foram criados por novas comissões. O Papa João aprovou. Gente, que rascunho? Não tem nada de rascunho. Entendeu? Já estava tudo preparado. Mais na frente, isso aí, a gente vai entender isso. Alarmado com a súbita mudança de direção, o arcebispo Marcel Lefebvre se reuniu com 2 bispos brasileiros, Geraldo de Proença Cigal de Diamantina e José Maurício da Rocha de Bragança Paulista, para formar um partido conservador de resistência. Lefebvre organizou um comitê diretor informal que por fim se tornou Coetus Internationale Patrum, ou Grupo Internacional de Padres, ao qual se reuniram o bispo Antônio de Castro Maia de Campos, do Brasil, e o abade de Solesmes, Jean Pro. O CIP cresceu incorporando 250 bispos e até 9 cardeais, do Canadá, Chile, China e Paquistão. 250 bispos dentre os 2.400 bispos participantes do Vaticano II significa que o CIP, sob Dom Lefebvre, compreendia mais de 10% dos bispos do concílio.
O grupo se tornou o espinho na carne da agenda modernista e o concílio continuou pelos 2 anos seguintes. Tendo rejeitado as preparações originais, o concílio foi adiado para 8 de dezembro de 1962, de forma que as novas comissões pudessem preparar os documentos para a próxima sessão, em 1963. Porém, o Papa João XXIII morreu em 3 de junho de 1963, o que levou a uma nova interrupção definitiva do Concílio do Vaticano II. E aqui a gente fecha. No próximo encontro nós vamos ler, né, o capítulo 17, o conclave de 1963, que elegeu até então o Papa Paulo VI. Aqui, meus caros, quando a gente vai realmente pesquisando e buscando, a gente vê, inclusive no documentário do Bernardo Kister, ele fala muito bem a respeito do que aconteceu realmente, né, no concílio. O Taylor Marshall, né, ele fala, né, a respeito dos rascunhos que chegaram e tal, que não aceitaram. Na realidade, toda a documentação já estava pronta. A gente pode perceber que essa questão do Novus Ordo, o Montini, justamente com Beghini, Nilbeia, eles já tinham feito uma modificação na missa romana. Então, eles já tinham documentos, eles já tinham, dá para perceber que eles já estavam embasados, com documentos embasados do que eles iam aprovar no concílio. Então, não tem essa de construir documentos. Realmente, existem documentos no concílio. Inclusive, o Bernardo Kister aconselha a gente ler realmente os documentos do concílio. E muitos que leram esses documentos, eles vão colocando realmente todas as interrogações diante desses documentos aprovados. E, na realidade, os documentos aprovados, aí onde é que uma vez eu já falei até aqui no canal, que muitas pessoas chegam para mim e falam, não, e até eu também pensava, eu pensava dessa forma, o Concílio do Vaticano foi bom. Você pega as coisas boas, aplica e pega as coisas ruins e joga fora. Mas está documentado, gente. Isso é documento, já está ali registrado. Como que você vai separar isso? E foi o que aconteceu com todos nós após o Concílio do Vaticano. Eu nasci após o concílio, sou da década de 1970, e eu sei que a grande maioria que faz parte do Clube do Livro São Paulo Apóstolo também é a partir dessa década de 1970. Não tem como você desassociar uma coisa da outra. E é onde a gente está vendo toda essa bagunça na igreja. Você vai numa paróquia, eu já fui à Santa Missa hoje, 7 horas da manhã. Então você tem toda uma missa piedosa, em que os cânticos, eles são as antífonas, eles cantam as antífonas, eles não pegam cantos de nenhum outro lugar, de internet, nada. Eles pegam as antífonas e cantam. Inclusive até o canto de comunhão. Muitas vezes o canto de comunhão são as antífonas da comunhão. E eles têm todo um trabalho de preparar. Então você enxerga que é uma missa piedosa. O sacerdote piedoso. Ontem eu fui à Santa Missa também. Inclusive o padre no final, foi celebrada pelo padre Mateus, o padre no final fez esta observação da Santa Missa, que a Santa Missa é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo de forma incruenta. E ele ainda citou o seguinte, muitas pessoas falam que é o sacrifício de louvor, e ele falou assim, esquece o louvor, é sacrifício. Esquece o louvor, ele falou. É o sacrifício, lembrem-se disso. E ele disse que estava satisfeito com a forma com que a missa ontem foi celebrada.
todos em silêncio, piedosamente. Silêncio, eu já tenho assim essa coisa, porque eles já estão usando um novo missal. E eu sei que muitos fiéis não conseguem responder. Desculpem. Então, é um silêncio realmente total, que nós conseguimos rezar, eu consigo realmente concentrar naquilo que o sacerdote está falando. Então, você consegue observar que realmente se fala várias vezes o nome de Jesus Cristo, que é quando a gente faz a vênia só com a cabeça, né? Aquela vênia bem discreta. E aí você vê que o povo está em silêncio, mas é porque não sabe as respostas. Porque quando eles souberem a resposta, aí começa a levantação de mão, baixa a mão, porque eles querem fazer tudo que o padre faz. E hoje o padre até comentou antes da oração eucarística, ele falou assim: meus filhos, na hora do Pai Nosso ninguém levanta a mão. Quem faz sinal aqui é só o padre. O padre levanta a mão, o padre fecha a mão, o padre abaixa a cabeça. É o padre que faz. Vocês ficam só quietinhos, de mãos postas, se quiser colocar as mãos postas assim, se quiser ficar assim, mas fiquem quietos. Ninguém abre o braço no Pai Nosso, é só o padre que abre o braço no Pai Nosso. Só o padre. E ninguém levanta a mão, abaixa a mão, porque quando o padre fala, o Senhor esteja convosco, aí todo mundo levanta. E vai ficando esse rito. Então, ele educa lá na igreja dele, ele ensina lá na igreja dele. Ele fala assim, ó, até o final vocês já vão estar craques, já vão estar sabendo. E você vê que todos obedecem. Mas você sai dali e vai em uma paróquia a 3 quilômetros mais ou menos de distância, a missa é totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente, entendeu? Modificada. Desde o bateção de palmas, quanto de levantação a mãos, quanto de louvor na hora da transubstanciação, que eles, eu já falei aqui, acho que eu já comentei aqui no canal, que eles cantam até música protestante, que quando o padre termina de falar as palavras para a transubstanciação, eles começam a cantar: lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias eu te dou, Jesus. Olha pra você ver, gente. Ao invés de você ficar olhando para Jesus Cristo, que você tem que voltar a olhar para Jesus Cristo, contemplar Ele, a face dele, a carne dele entregue na cruz, o sangue dele derramado na cruz, até a última gota, eles estão cantando lindo, lindo, lindo és. É essa música que eles cantam. E aí você vai mais 3 quilômetros de distância, a missa já é diferente também. E aí, como que você pega esses documentos realmente do Vaticano II, pega o que é bom, faz? Não tem como. Se a Igreja Católica, se nós professamos a fé no credo, que o credo, eu não tenho ele aqui, mas o credo niceno-constantinopolitano, eu enrolo para falar, perdão, mas tem a parte que ele fala: creio na Igreja Católica, católica, apostólica, romana, una, trina, que é a unidade. Teria que ser uma unidade. E uma vez, uma pessoa me fez essa pergunta na liturgia: ah, Andréia, mas a igreja, ela não deveria de ser una? Aí eu, deveria, mas como que eu vou explicar para ela que foi rachada no Concílio do Vaticano II? É meio complicado. Mas então, vamos encerrar, não vou me delongar mais. Já extrapolei. Quero pedir para vocês aqui que continuem estudando e rezando. Rezando mesmo. Precisamos rezar muito pela Igreja Católica. Precisamos realmente fazer muita penitência pela Igreja. Precisamos fazer muitas orações pela conversão dos hereges, dos infiéis, que são esses que estão dentro da Igreja Católica, dos que não creem em Deus, porque não creem mais, porque se cresce não fazia
tanta palhaçada na Santa Missa. Ontem eu já estava para infartar com pessoas ao meu redor na Santa Missa. Você percebe que não são católicos, porque se fossem católicos, eles não conversavam o tempo todo, eles não olhavam o celular o tempo todo, não saía para fora, não voltava. Você está ali em ação de graças após receber Jesus Eucarístico e eles estão conversando mais do que o homem da cobra. E aí não tem como você pedir a Jesus ali naquele momento eucarístico que te dê mansidão, humildade, sabedoria e pedir pela remissão dos pecados desses pobres pecadores, porque eles estão na igreja, mas não são da igreja. E, inclusive, eu já fiz muito isso. E me doeu ontem muito em ver que aquele comportamento que eles estavam tomando, as pessoas que estavam ao meu redor, e não era só uma, duas, três, não. Eram várias que eu poderia olhar assim ao meu redor e estavam da mesma situação. E pensar que eu já tive esse comportamento em tempos atrás. E eu tive, e não nego. Me arrependo amargamente. E dói. Então, a gente precisa continuar em oração. Rezar pelos pobres pecadores, pelos infiéis e todos esses que estão dentro da igreja. E quando o padre Braulio D'Alessandro ele fala que dos 8%, quem realmente é católico mesmo, desses 8%, eu creio que ali na Santa Missa ontem dava para contar. Bem, dava para contar. Muito bem. Que é os que realmente têm uma vida, né, confessa, recebe Jesus Eucarístico, né, tem um amor pela Eucaristia, ainda tem a fé, né, que ele está ali presente em corpo, sangue, alma e divindade, está vivo, não é só uma memória, porque hoje muitos padres ainda falam e pregam que é uma memória. Não, a gente só lembra, é uma memória. Que é como o padre no final, o padre Mateus, ele falou que muitos falam do sacrifício de louvor. Né? Então é só uma memória, a gente só lembra. Aí nós estamos comportando como protestantes. E a nossa diferença é muito clara. Que a nossa fé, a fé que nós professamos é que ele está vivo ali no sacrário. E que ele se faz vivo ali no altar. Então, continuemos em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar hoje a oração das 3 Ave Marias. Ó Maria, fazei do meu coração semelhante ao vosso, pelo poder que vos deu o Deus Pai. Ave Maria, gracia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostrae. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, gracia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostrae. Amém. E pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, gracia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostrae. Amém. Ora pro nobis Santa Dei, Genetrix, udigne efficiamur promissionibus Christi. Rezemos ao nosso anjo da guarda. Angele Dei, quae custos mei, metivi commisso pietate superna, illumina custodi redi governa. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vejo vocês no próximo encontro. Curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, não deixe
E toda vez, se vocês se inscreverem no meu canal, quando eu liberar o vídeo, vocês vão receber aquela notificação lá em cima no celular, aquele monte de vídeo que fica caindo, né? E aí vocês já vão ver que eu publiquei já um novo vídeo de leitura do canal, tá? Até lá!